Em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, desejamos a todos os presentes uma boa noite e anunciamos o início desta sessão solene de formatura do curso básico em Teologia do Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, Ensino e Pesquisa, Núcleo B2280, de Tramandaí, Rio Grande do Sul. Turma Amanda Miller. A partir desse momento, passamos a formar a mesa de honra. Convidamos a tomar assento pastor vice-presidente Fernando Souza. Professor pastor Douglas Lemos. Professor pastor Marco Dannenberg. Neste momento, convidamos os formandos no curso básico em Teologia a entrarem e tomarem assento no altar. É o meu lugar, tu és minha casa, minha morada, e eu sou teu lar. Se no alto um monte ou no fundo do vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que nunca falhou. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Ainda que a vida não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me Neste momento, convido a todos a nos colocarmos em pé para a execução dos hinos Nacional Brasileiro e o hino do Estado do Rio Grande do Sul.
Salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostenta os estrelado, e diga o verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem treme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Podem tomar assento. Neste momento, convido o pastor vice-presidente Fernando Souza para entregar o certificado de honra ao mérito aos professores e pastores. Marco Dannenberg. Douglas Lemos. Convidamos o pastor Marco Dannenberg para ninfo da turma para proferir o seu discurso. Boa noite a todos, cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus, amém?
Queridos, eu quero iniciar fazendo alguns agradecimentos, porque eu não sei como é que eu vou terminar minha fala. E eu já quero começar dizendo que eu estou quebrando o protocolo. Meus alunos, quem me conhece, já viu pregar, sabe que eu sou muito metódico, esboços coloridinhos, tudo bem feito, discursos escritos, e hoje eu não escrevi nada. Eu não preparei nada, algo que é raro, né, Pastor Douglas? Pastor Douglas ali, sabe, eu brinco com ele, às vezes, quando a gente vai dar as aulas de homilética, ali, de organização, né, o Douglas, às vezes, esconde os esboços quando ele vai pregar de mim, e eu sempre digo que essas aulas eu tenho que dar, que eu sou muito, chego a ser chato, de tão organizadinho. Mas hoje eu quero quebrar o protocolo. Então, quero começar fazendo alguns rápidos agradecimentos, e depois falar um pouco da minha trajetória e me direcionar aos meus amados alunos. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade, pelo chamado de Deus na minha vida, na área do ensino, pela oportunidade de sopro de vida que o Senhor tem me dado e condições de poder estar à frente desse Ministério do Ensino juntamente com o Pastor Douglas já há muitos anos. Esse ano já vai fazer 9 anos que nós estamos à frente desse ministério e lecionando e cuidando, se esforçando. Em segundo lugar, ao Pastor Paulo, que não pôde estar presente aqui, tinha um compromisso inadiável, então está justificado, mas não posso deixar de honrar o nosso amado Pastor Paulo, pela confiança que ele sempre depositou em mim, sempre confiou em mim, no Douglas, nos deu total liberdade para trabalhar, e confiou em nós aqui, Pastor Juninho também, que é nosso Pastor Fernando Souza, em fazer essa cerimônia, e está lá no compromisso dele, mas confiando que a gente ia fazer tudo direitinho como ele tem nos ensinado. Também a minha família, minha esposa, a Mariette, a toda a minha família que sempre me apoia, aos professores, professor Rodrigo e professor Heron, que não puderam estar aqui hoje, os dois por motivo de enfermidade, mas Deus sabe de todas as coisas. O Rodrigo foi atender um familiar, o pastor Heron está enfermo, mas têm sido grandes parceiros, que têm ombrado junto com o pastor Douglas aqui presente, essa obra do Ministério de Ensino, no curso de teologia, no curso de discipulado, nos seminários, enfim, todas as áreas que nós fizemos, e também em especial o professor Douglas, que a gente vem, como eu disse, essa parceria aí que já fecha 9 anos, como professores e diretores do Departamento de Ensino, que é muito mais do que um colega, é um amigo pessoal meu, e graças a Deus, Deus tem abençoado esse ministério através da nossa liderança. Também agradecer algumas pessoas importantes, presbítero Nilton, que atendeu esse convite de bom grado de ser o nosso cerimonialista, Não poderia deixar de usar essa voz aveludada, esse talento desse homem, para nos prestigiar, com essa cerimônia tão bem conduzida. Irmão Walter lá e toda a sua equipe ali do audiovisual, Walter que faz dias que já vem ali, a gente vem conversando, vem trocando ideias, dando ideias legais que o Walter deu, e a gente para poder montar o protocolo, poder montar toda a questão audiovisual. Muito obrigado a essa equipe maravilhosa. A minha cunhada Carol, que veio para cá comigo às 4 horas da tarde e está correndo para lá e para cá comigo, enfim, talvez eu vá esquecer algum nome aqui, mas são muitas pessoas que estão por trás desses momentos. Ninguém faz nada sozinho nessa vida. E eu quero agradecer a todos, o pessoal que está aqui no culto, o pessoal do louvor, que preparou tudo isso aqui. Isso é feito a muitas mãos, E cabe a mim a responsabilidade maior de ser o organizador geral de todo esse evento, E para a honra e glória de Jesus, eu creio que está sendo um excelente evento. Então, dadas essas considerações, esses agradecimentos que eu não poderia deixar de fazer em nome do Ministério de Ensino dessa igreja, quero falar rapidamente um pouquinho da minha situação, amados, antes de me direcionar para os meus amados alunos. Eu, quando me converti em 2013, metade de 2013, o primeiro culto que eu pisei dentro de uma igreja, que foi na Igreja Madureira, aqui na congregação do Parque 1, e eu ouvi a palavra e eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu recebi uma profecia naquela noite de algumas coisas. Uma das coisas que eu recebi naquela noite de profecia é que Deus ia me usar na área do ensino, que Deus tinha me dado a inteligência e ia me usar através dessa área na sua obra. Então eu recebi aquela promessa, uma das promessas, e guardei no meu coração. Mas eu não só guardei. Naquele mesmo ano, em 2013, eu ingressei no curso de teologia da nossa igreja do IBADEP, que é o nosso Instituto Bíblico, que é o nosso parceiro, mas o curso é o nosso curso de teologia da igreja. Já no mesmo ano, fiquei estudando como aluno por 3 anos, 2016 eu me formei, fui formando da primeira turma do curso que teve nessa igreja, então eu estou desde lá do início. Em 2016 nós recebemos a bênção do pastor Douglas, vim congregar com a gente, já vim para o departamento.
2017, né? Acabei o curso, vamos seguir trabalhando para o Senhor. O pastor Luiz Melo, que era o coordenador, que foi quem começou o curso e muito se dedicou e também está sendo honrado e prestigiado nessa noite. Ele assumiu a congregação, a igreja lá de Mariluz, no Imbé, e teve que largar. E aí passou para mim e para o Douglas. Então, início de 2017, eu nunca saí. Eu deixei, fiz as férias como aluno e voltei como professor e diretor do departamento de ensino junto com o Douglas. Isso já se passam 9 anos que a gente assumiu esse compromisso. Alguns professores passaram. Na caminhada vieram se somando outros, como hoje nós temos a bênção de ter o professor Rodrigo e o pastor Heron conosco no nosso Ministério de Ensino. Da minha parte, amados, às vezes quando eu penso, olho para trás, já são muitos anos, né? Quase 10 anos já na frente desse ministério, e quando eu olho primeiro para os meus colegas, pastor Douglas, pastor Heron e professor Rodrigo, eu penso que eu estou num estágio, estaria num momento de estar como os alunos sentados ouvindo esses homens de Deus. Eu creio que eu tenho muito ainda que caminhar e trabalhar, estudar e servir o Senhor para chegar perto do que esses homens são. E é um presente de Deus poder estar ao lado deles, e ainda maior estar liderando esse ministério. Então eu quero com isso honrar os professores e dizer da minha admiração por eles e dizer que eu sei que eu sou o menor dentro do Ministério de Ensino e que Deus tem me dado a dádiva de poder estar ao lado deles quando eu sei que eu ainda poderia e deveria estar ali sentadinho aprendendo. Mas é assim, né? A obra de Deus, a gente se dedica, estuda, como o pastor Douglas pregou aqui, tem que estudar. Desde o início eu entendi meu chamado, e meu chamado está ligado ao ensino, e não tem como ensinar sem estudar. A gente gosta sempre de dizer, ninguém que se digna a sentar para aprender, nunca vai estar apto para se levantar para ensinar. E eu levo isso para a minha vida. E dou graças a Deus de estar nesse ministério com pessoas tão importantes e debaixo da bênção, né? Da confiança do nosso amado pastor Paulo. Agora, eu quero me dedicar aos meus alunos, né? Como o pastor Douglas falou aqui, não é fácil, irmãos. Não é fácil, nós já viemos há 9 anos aí, né? Nessa caminhada. Já são quase 250 alunos que passaram pelo nosso curso. Quase 100 já estão conseguindo se formar. Como o pastor Douglas falou, muitos acabam no caminho, né? Fraquejando por A ou por B motivo, mas nós temos um índice de formatura muito bom, dados que é um curso presencial, segundas de noite, 3 anos de curso, né, com prazo de uma faculdade, bem dizer, e tanto os alunos quanto os professores enfrentando chuva, frio, tempestades, dando aula numa salinha como no início ali, né, Douglas, que quando tinha aqui na frente pequenininha, com uma parede divisória, e eu me lembro que tinha o ensaio das irmãs às vezes ali do coral, e aí era uma paredezinha de madeira que dividia, né? A gente tinha que, elas ensaiavam, a gente glorificava, depois a gente voltava à aula. Aqui do lado, por muito tempo, no mezanino, foi a nossa sala de aula. Aqui em cima, que quando chovia, a gente não conseguia se entender, a acústica era ruim, não era adaptada para isso, e a gente não podia caminhar muito, porque rengia ali o assoalho antigo, e a gente ficava até com medo ali de que abrir um buraco. E ali a gente ficou anos ali ensinando, nos dedicando, enfrentando as dificuldades. E hoje temos a bênção daquele prédio abençoado, daquela sala abençoada. Mas tudo é um caminho, tudo são sementes que nós plantamos e vamos colhendo no caminho. E glória a Deus por isso. Eu quero me dedicar agora para os meus alunos, começando aqui pela Amanda. E, irmãos, quando a gente recebe os alunos e a gente cadastra eles lá no sistema, eles ganham um número de matrícula. E eles passam a ser membros desse instituto, do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, Ensino e Pesquisa, o IBADEP, que a gente fala, e fazem parte do nosso curso. Para eles lá é um número de matrícula, mas são pessoas que nós recebemos de bom grado aqui na nossa igreja, no nosso curso. E a gente começa uma caminhada, eles não são um número apenas, uma matrícula, uma nota que vai lá, um certificado que vai ser entregado. E eles são muito mais do que alunos, eles passam a fazer parte da nossa vida e nós a fazer a parte da vida deles. A Amanda e o Júnior, seu esposo ali, 2 casais hoje aqui se formando, bênção de Deus. Eu lembro da Amanda alguns anos atrás, numa noite que nós anunciamos que ia ter inscrições para o curso de teologia, e eu fui ali para o salão de festas, numa mesinha, para ver quem queria fazer com as anotações, e aí chegou esse casal, a Amanda e o Júnior, eu não conhecia eles. E a Amanda disse, eu quero fazer o curso. Eu digo, que bênção. Vamos pegar teus lados, precisa disso e disso. Ela disse, só que tem um problema. Eu sou cega, sou deficiente visual, eu não enxergo. Como é que vai ser? Eu disse, como vai ser eu não sei, mas tu vai fazer o curso.
E eu nunca vou me esquecer que ela disse: é o meu sonho fazer o curso de teologia, me formar em teologia. É um sonho que eu tenho. E eu disse para ela: tu pode ter certeza de uma coisa, eu não sei como é que a gente vai fazer as provas, eu não sei como é que a gente vai fazer. Não tinha recebido nenhuma aluna deficiente visual, mas nós vamos fazer e tu vai alcançar o teu sonho. E o dia do sonho chegou, Amanda. E Deus é tão maravilhoso que trouxe o marido junto. O marido levava ela para a aula, buscava, trazia, que é uma bênção de Deus, o Adair, o Júnior, né? O Júnior se interessou, começou a estudar também. E olha que presente de Deus, o Júnior veio para o curso e está se formando hoje também. O sonho da Amanda não só se realizou, como duplicou. São um casal abençoado. A Amanda que superou tantas dificuldades e está ali. Um aluno exemplar, o Júnior um aluno exemplar. Nunca foi impedimento a falta de visão da Amanda, sempre com notas excelentes, com participações excelentes. Nas aulas, uma aluna dedicada. O Júnior a mesma coisa, uma bênção. Eu olho ali a Andréia, que entrou como uma obreira de uma outra igreja, como o pastor Douglas falou, nosso curso é aberto, a gente fica muito feliz que os pastores das outras igrejas indicam estudar com a gente, porque sabe que a nossa visão é de reino. Nossa visão é de reino, não é placa, a gente não ensina placa ali, a gente ensina as coisas da palavra de Deus. A Andréia, que veio como uma obreira, uma aluna dedicada, e quando nós estamos dando aula, os professores, eles observam tudo. Uma aluna sempre que a gente podia ver no olhar dela, a dedicação, o interesse, sempre com considerações importantes. E hoje, ela entrou lá, na época, como obreira de uma igreja, hoje ela é pastora de uma igreja. Olha que coisa linda a gente acompanhar, são vidas, são laços que nós vamos criando. Hoje, junto com seu marido, é pastora de uma igreja. A missionária Karina, que junto com o pastor Marquinhos cuidam ali da nossa igreja, das nossas igrejas de Cidreira. A missionária Karina, quantas vezes, quando veio fazer o curso, né, missionária? Pastor Marco, eu acho que eu não vou conseguir, desde o início, com medos, com dificuldades, no meio do caminho, algumas vezes quis parar. Quantas vezes eu chamei, conversei com ela: não, irmã, por que tu quer parar? Não, eu quero parar. Eu poderia simplesmente riscar o nome dela, cancelar a matrícula dela. Por que a irmã quer parar? Não, por isso. Não, mas se é isso aí, nós vamos ajeitar assim, a irmã continua. Agora, dias antes da formatura, botei lá no grupo lá, precisava de umas respostas das medidas e nada da irmã Karine. E eu mandei no privado para ela lá: irmã, preciso... Não, professor, eu acho que eu não vou participar. Eu disse: por quê? Acho que eu não sou digna. Eu disse: tu é digna sim. Tu não vai desistir, tu caminhou até aqui, tu vai chegar lá e tu vai te formar junto com os teus colegas. E aquele áudio que tu me mandou aquele dia, irmã, tocou o meu coração, quando tu disse: professor, muito obrigado por não deixar eu desistir nunca e não deixar eu desistir agora. Esse é o pagamento, nós não recebemos nada, para os irmãos saberem, nós não recebemos todo esse tempo, eu, pastor Douglas, outros professores, R$1. Nós não somos assalariados, nós não recebemos nada, nós nos doamos ali pela obra de Deus para isso, para poder chegar e atender as pessoas e ajudar elas nas dificuldades. Viu, irmã Karina, tu é digna, tu merece estar onde tu está hoje, e valeu a pena, e nós estamos aqui para isso. Pastor Fernando, que quando começou era um obreiro também de outra igreja, e na caminhada aprove a Deus junto com a Andréia, chamar eles para assumir uma igreja, para pastorear uma igreja. Que coisa linda, né, Douglas? Poder trabalhar, saber que ali nas nossas mãos Deus está nos ajudando a lapidar. Quantas vezes o pastor Fernando me chamou ali: Marco, me ajuda, eu estou com uma ideia assim, me dá pediu alguns toques, algumas coisas ali, e a gente trocou ideia, e hoje são um casal abençoado, pastoreando uma igreja para a obra de Deus, dedicado sempre, um aluno dedicado. Entrou um obreiro, saiu um pastor ali da gente. E com certeza eu creio que Deus vai usar muito esses conhecimentos de vocês na obra de Deus. Nosso presbítero Giovanni, um grande homem de Deus, servo do Senhor há muito tempo. E que lindo isso, presbítero Giovanni. Uma pessoa com a caminhada que tu tem, a experiência que tu tem, se dignar a ir para dentro de uma sala de aula. Lidera, ajuda a liderar uma das nossas congregações, o Círculo de Oração Masculino, um homem experimentado, hoje um dos nossos vice-presidentes da igreja, e foi lá estudar com a gente. Um homem de Deus, com uma palavra boa, com boas ideias, com boas participações. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que exemplo que tu é para nós, que exemplo que tu é para nós. Irmão Irani, professor, não vou me esquecer, quando começou,
quando começou o curso com a gente, será que eu vou conseguir? Cheio de dúvidas e incertezas, já passei alguns anos da minha vida, será que eu vou conseguir? Esse irmão, vem com a gente que a gente vai junto, vai conseguir. Na caminhada também teve alguns momentos que quis desistir, que foi difícil, mas a gente ficou junto ali, né, irmão Reni? Eu disse, vai dar certo. Algumas dificuldades, o irmão faz muito tempo que, né, eu não estou assim com algum estudo, alguma coisa. Eu disse, não, irmão, assim como eu disse para Amanda, tem algumas dificuldades, eu não sei como, mas nós vamos dar um jeito e vai resolver, e vai conseguir. E tu é muito digno também, meu irmão. Meus parabéns, que exemplo que tu dá para nós de estar aqui hoje. O Márcio vai longe, gente. Eu já disse para ele, o Márcio tem um grande chamado na vida dele. Um homem inteligente, pensa num homem inteligente. Eu vejo um professor ali. Eu já disse para ele isso, vou falar aqui em público. Eu vejo o Márcio um dia com a gente ali, quem sabe com a gente no nosso ministério ali. É uma das joias que a gente vem lapidando para isso. Tem um grande chamado. Um aluno que é difícil de falar, super inteligente, super dedicado, com aquele clique que a gente sabe que o professor precisa ter. E eu creio que Deus vai ser professor mesmo, né? Está cursando pedagogia, mas eu acho que vai ser não só com as crianças lá. Eu creio que Deus tem um chamado na tua vida, meu irmão, na obra de Deus também, para ser um dos professores, para ser um ensinador na igreja. E eu creio que esse curso vai te dar muita ferramenta para isso. Muito obrigado por estar com a gente lá, meu irmão. Tu é muito digno de estar aqui também. Nosso irmão Paulo, que está lá, essa bênção de Deus. Um irmão também obreiro de uma outra igreja, irmãos. Também, como todos nós, passa por dificuldades, passa por momentos difíceis. Quantas vezes, irmão Marco, estou meio atrapalhado aqui. Irmão, né? Fica tranquilo, nós vamos resolver. Vai dar tudo certo, continua, não desiste. Quando precisava fazer alguns ajustes, fizemos alguns ajustes. Um homem inteligente, um homem servo de Deus, que serve lá na igreja dele. Uma bênção de Deus, um obreiro que Deus está lapidando e nos deu a oportunidade, Douglas, de poder passar pelas nossas mãos e de alguma forma contribuir. Que Deus te abençoe e continue te usando, meu irmão. Deus tem grandes coisas na tua vida também. Aleluia. Irmão Rogério, sempre tem aquele aluno curioso, irmãos. Pensa no aluno curioso, que faz aquelas perguntas que deixa os professores na saia justa. É o irmão Rogério. Sempre que sai um, sempre vem algum para o lugar, né? Uma bênção de Deus, perguntas que às vezes alguns outros colegas tinham vontade de fazer, mas ficavam meio tímido. O Rogério ia lá e perguntava. Mas o Rogério está certo. Se eu tenho a dúvida, eu tenho que perguntar. A sala de aula é para aprender. Ali tem o Douglas, tem eu, tem os outros professores, nós somos os condutores. Nós estudamos, às vezes, até alguma coisa um pouquinho mais, mas nós não conseguimos ler a mente dos alunos. E muitas vezes aquela pergunta que alguns querem fazer, mas às vezes ficam meio envergonhado e alguém faz, é a dúvida de outros. E o Rogério nunca teve vergonha de perguntar porque ele tinha dúvida. E sempre engrandeceu as aulas. Graças a Deus, meu irmão, porque esse é o caminho do entendimento, da sabedoria. Muito obrigado por todas as tuas intervenções lá na aula, as risadas que às vezes a gente dava, de algumas situações que ficavam engraçadas. O nosso curso é leve, irmãos, a gente ri bastante lá, a gente se diverte bastante. Acaba virando uma família, né? A irmã Valéria, eu lembro também da irmã Valéria um dia quando veio falar comigo ali do lado, ali para fazer o curso. Irmão, eu quero fazer o curso. Amém, irmã, só tem um problema, eu tenho as minhas meninas, eu não tenho com quem deixar minhas meninas. Como é que a gente vai fazer? Traz as meninas. Na época a irmã Valéria começou, nós tínhamos ainda aqui no mezanino, as meninas ficavam correndo aquele salão, brincando aqui, e nós na aula lá em cima. Traz as meninas, não tem problema, a gente vai dar um jeito. Se esse é o problema, irmã? Não, então não é o problema, é solução para nós. Nunca a gente deixou um aluno sair do curso porque algum motivo que nós pudéssemos contornar. Nunca foi problema. Eu sempre digo, a prova lá no fim, alguns têm medo quando começam, mas a prova, professor, esquece a prova. A gente não está aqui para aplicar prova e ver nota de ninguém. A gente está aqui para servir o reino de Deus. A gente está aqui para tentar ajudar vocês de alguma forma. Então, a cada um de vocês, meus parabéns. Cada um de vocês, meus queridos, vocês são dignos de estar aqui. Vocês são merecedores. No nosso coração fica sempre um buraquinho, quando é muito bom estar com os alunos, e é muito bom ver os alunos se formarem. Mas no coração de professor sempre fica uma falta, quando a gente vai retomar um outro ano e aqueles alunos, aquela turma não está mais. Porque vocês são importantes para nós, porque a gente cria laços. Mas vem outros alunos e assim a vida segue.
Que Deus abençoe vocês, que vocês possam fazer bom uso de todo o conhecimento que adquiriram e que nós continuamos à disposição de vocês no que for preciso. E eu creio que vocês não devem desistir nunca dos sonhos de vocês, porque nós temos um Deus Todo-Poderoso que hoje está proporcionando isso aqui para vocês e pode proporcionar tudo o que vocês quiserem na vida de vocês, colocarem na presença dele, lutarem, se esforçarem, se dedicarem. Vocês podem conquistar o que for possível, se for da vontade de Deus. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, em nome de Jesus. Convidamos a homenageada da turma, a aluna Amanda Miller, para proferir o seu discurso. Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Peço desculpa pelo nervosismo, mas o ano que o professor Marco ele se dirigiu foi em 2020. De lá para cá a gente passou por muitas coisas. Foi em fevereiro de 2020. Eu tive um dia de aula e iniciou a pandemia. A gente perdeu o ano devido à pandemia porque não teve como retomar aquele ano. Em 2021, quando foi para retornar às aulas e o professor Marco ele pediu para refazer as inscrições, o médico disse que eu, além de tudo, estava com epilepsia e que podia ter crise, podia ter que tomar medicamentos. E eu falei para o professor Marco que eu não ia fazer. E ele disse que por quê e tal. E aí eu conversei com ele, ele disse: tu tá com medo disso? E se tu passar na rua e um carro te atropelar? Tu vai deixar de sair daqui agora? A gente está aqui e a gente vai te ajudar. Passado um pouco mais, naquele mesmo ano, eu iniciei o curso, o médico disse que eu não tinha epilepsia. E que, na verdade, eu tinha cicatrizes devido a cirurgias. E depois disso, falaram que o câncer tinha voltado. Eu falei para ele de novo que eu ia desistir de tudo. E mais uma vez o médico disse que foi um equívoco. E dali em diante, vendo todo esse cuidado, vendo todo esse carinho que os professores do IBADEP eles tinham comigo e com meu esposo, o meu esposo decidiu fazer o curso também. E a gente foi abraçado. Em 2019, quando eu entrei nessa igreja, pela primeira vez, o louvor que estava sendo entoado era improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor. E o meu filho, naquela época, com 6 anos, ele me disse assim: mãe, que igreja linda, é muito grande. E eu disse: tu gostou? E ele: eu só estou preocupado com uma coisa. Como que tu vai subir lá em cima? E eu disse para ele: é de 2 andares a igreja? E ele disse: não, mãe, lá onde eles estão cantando e tem o pastor. E eu disse: fica quieto, Tiago, presta atenção no culto. Porque eu achei que nunca ia estar aqui. E aqui nessa igreja, a palavra que diz lá em Romanos 15:7, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a honra e glória de Deus, para fazer o que Deus queria, o que Deus quer de nós, que é respeitar o mandamento novo que Jesus nos deixou, que é amai-vos uns aos outros como Ele nos amou. Aqui nessa casa a gente foi amado e é amado. Porque aqui a gente não só foi acolhido, como a gente foi recebido e aceito. Com as diferenças, e não enxergar nunca foi um tropeço, mas sempre foi um motivo a mais para que eles pudessem ver que a Amanda não é uma moça deficiente visual, que o Júnior não é a pessoa que ajuda a Amanda, mas a gente é filho de Deus. E todos nós aqui somos membros de um corpo. E o cabeça tem que ser o Senhor. Então, aqui nessa casa, existe sim o amor de Deus. Existe sim o acolhimento de Deus. E todos os diagnósticos, tudo que às vezes a gente encontra por empecilho, com um pouco mais de amor, um pouco mais de fé, a gente consegue resolver.
Então hoje eu só tenho a agradecer pelo cuidado do pastor Paulo, que um dia me disse que aqui eu ia ser amada e a gente é. Pela minha família, pela família do meu esposo, pelos nossos amigos, por todos aqueles que nos abraçaram, por cada irmão, porque não é fácil, mas a gente tem que ter fé. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, creiam no amor de Deus, creiam na palavra de Deus. Me disseram que eu estava buscando facilidade e que teologia não salva. E eu aprendi nesse curso que talvez sim eu estava buscando facilidade. Porque fica mais fácil quando a gente encontra o amor de Deus. Fica mais fácil quando a gente encontra a verdadeira palavra e a verdade nos liberta. E teologia não salva, mas teologia nos ensina a não cair no erro, não cair na religião e aprender a amar a Deus de todo o coração e sermos ligados com o Pai lá no céu, na intimidade, no quietinho, conversando diretamente com Ele, que a gente não precisa de intermediários. Então, irmãos, de todo o meu coração, eu só quero agradecer e entregar tudo nas mãos de Deus. Porque é assim que a gente vive, eu e meu esposo, entregando para Deus. Porque se fosse pelas nossas forças, a gente já ia ter desistido há muito tempo. Não só do curso, mas de muitas coisas. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Então, irmãos, a mensagem é essa. Se você tem vontade, se você tem um desejo, entrega para o Senhor. Se for da vontade dEle, Ele vai fazer, Ele vai realizar, mas se não for, Ele vai tirar do teu coração. Porque hoje não existe Amanda sem Júnior, e não existe Amanda e Júnior sem a palavra do Senhor. Então, irmãos, eu entrego as palavras e mais uma vez agradeço a cada um aqui presente. Convidamos o orador da turma, o aluno pastor Fernando Santos da Silva, para proferir o discurso em nome da turma. Boa noite a todos, paz do Senhor Jesus. Cumprimento os pastores, professores, formandos, familiares e os demais irmãos. Inicialmente agradeço a Deus por ter nos dado força e coragem para chegarmos até aqui e concluirmos mais uma etapa das nossas vidas. Agradeço a Deus a oportunidade de representá-los para proferir esse discurso e expressar em pensamento e gratidão dos formandos. Hoje ficará marcado em nossa memória como um dia muito especial. Se hoje estamos aqui, foi pela perseverança e dedicação de cada um que venceu muitas das vezes o cansaço, o sono, outras dificuldades, como algum de nós que passamos pela pandemia, tendo algumas aulas online e até mesmo adiadas, mas em todas as dificuldades conseguimos juntos vencer. Agradeço a Deus, pois não seria possível vivenciarmos este ato nesta noite sem a dedicação dos nossos professores, que não mediram esforços, sempre nos incentivando a prosseguir. Poder participar e ver o exemplo dos professores, sempre buscando melhorias para a sala de aula, como o quadro, o ar-condicionado, a cafeteira, entre outros, sempre empenhados para nos proporcionar o melhor em sala de aula. Agradecer aos nossos professores, mestres e pastores na arte de lecionar. Homens de Deus que sempre atenderam carinhosamente ao convite de nos ensinar sobre a palavra do Senhor. É impossível esquecer as noites de segunda-feira ao iniciar cada livro. É impossível expressar com palavras das risadas e debates que muitas das vezes acaloravam o assunto. Adquirimos conhecimento que vão nos ajudar em toda a nossa caminhada de fé. Creio que aprendemos muito além do que quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu.
E qual a aplicação nisto hoje? Fomos impactados e levados a pensar fora da caixinha. Aprendemos que somos cada vez mais dependentes do Criador. Somos ferramenta nas suas mãos, como nos fala o Salmo 127, versículo 4. Como flechas nas mãos do valente. Enfim, estamos aqui para celebrar formalmente o fim de uma etapa fundamental em nossas vidas. Mas podemos falar que foi um período muito proveitoso e já sentimos saudades. Somos gratos por tudo que foi nos dado e tudo que aprendemos. Encerro esta oratória com um versículo bíblico em Provérbios capítulo 3 e o versículo do 1 ao 6, que nos fala assim: Filho meu, não te esqueças do meu ensino. Em teu coração guarda os meus mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Não te deixe o amor e a fidelidade, ata-os no teu pescoço e escreve na tábua do teu coração. Então acharás graça e boa reputação aos olhos de Deus e também aos olhos do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento, conhecendo em todos os caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Convidamos o aluno Rogério Ossoski da Rosa para proferir o juramento em nome da turma. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém. Juramento. Prometo ser fiel a Deus nos princípios que tenho aprendido, procurando sempre envolver-me constantemente na excelente, agradável e perfeita vontade de Deus. Prometo aplicar-me no trabalho do reino de Deus, desenvolvendo as minhas funções com humildade e responsabilidade, respeitando o ministério da igreja e agindo com voluntariedade e amor. Prometo dispor-me completamente a serviço da igreja do Senhor, estabelecendo como prioridade em minha vida e em meu ministério, cumprir sem restrições o ID do Senhor Jesus Cristo. Prometo cultivar a virtude do amor em todas as minhas atuações, em prol da obra de Deus, seguindo o exemplo sublime do nosso Senhor, do nosso amado Salvador. Assim prometo. Amém. Nesse momento, procederemos à chamada nominal dos formandos para a entrega do certificado de formação. Solicito que os aplausos sejam dados depois que o formando receber o certificado. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, em nome da CIADEP, Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Estado do Paraná, em nome do IBADEP, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, Ensino e Pesquisa, em nome do coordenador, pastor Almir Pereira, eu, presbítero Newton Santos, neste ato, representando as instituições já mencionadas, passo a fazer a chamada para a certificação. Amanda Carolina Miller dos Reis.
Adair Duarte Pereira Júnior. Andréia dos Santos Borges. Carina da Silva Ferreira. Fernando Santos da Silva. Giovanni Bertoldi. Irani Borges. Márcio Cunha Batista. Paulo Sérgio Machado Júnior. Rogério Ossoski da Rosa. E Valéria Gomes Cunha.
certificação de conclusão de curso dos já mencionados formandos do curso básico em Teologia, ano de 2025, da turma Amanda Miller, núcleo B2280, de Tramandaí, Rio Grande do Sul, para a expansão do reino de Deus na face da terra e para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Rendemos ações de graças ao Senhor pelas bênçãos alcançadas por esses irmãos e irmãs. Parabéns a todos. Neste momento encerramos esta solenidade. E agora vamos para a contagem regressiva. 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2,